Não se atreva a dizer que foi sorte. Vamos lá? Deixa eu só ver. Já decorou a cola? Pessoal, vamos lá então. Mais um pouquinho, todo mundo de café tomado, lanchinho. Então, agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos começar a desenrolar essas ideias todas que estão aí na cabeça de vocês, né? A gente já vimos, nós vimos alguns exemplos, já vimos que há técnicas para começar a nossa produção, que a gente precisa sempre se lembrar do direcionamento dos 3 pontos da introdução. Isso não pode sair da nossa cabeça. 3 pontos. Esses 3 pontos, eles são importantes para 2 coisas. Primeiro, com 3 pontos, no mínimo você vai escrever 5 linhas. Já salva a sua alma da introdução. No mínimo. Se você escrever 1,5 linha, né, para um, 1,5 linha para outro e mais 1,5 linha, já 4,5 linhas, quase 5. E aí a gente põe umas técnicazinhas lá, de uns operadores argumentativos, uma vez que é um pouquinho mais longo, né? Entretanto, e aí a gente não fica só no mas, no pois, no porquê, mas vamos diversificando os nossos usos, nós conseguimos dar uma estendidinha nessa introdução, certo? Então, pessoal, eu vou fazer assim. Vou entregar para vocês uma atividade. Essa atividade, ela tem 4 temas para nós escrevermos uma introdução. São 4 temas. E aí, dentro desses 4 temas, nós vamos nos lembrar, tá aqui, ó, já coloquei. O que você acha, por que você acha, o que causa o problema e qual é a consequência do problema para a sociedade. Você pode abordar isso aqui para te ajudar. Contextualizou, escreveu por que você está falando daquilo e qual é o seu ponto de vista. Por que você acha, você pode pôr uma causa, você pode pôr uma consequência, isso aí pode ajudar você. Vou entregar, ó, já está até com os furinhos para depois você colocar na sua pastinha, tá? Acho que tem mais de 3 aí, se tiver. Duas. Pode. Agora é a hora de colar. Agora é a hora. Pode colar. Agora é a hora de colar. Oi. Vou falar disso aí. Espera aí que já estou indo aí na frente e vou falar disso. Pessoal, já, só peguem, tá? E eu vou já comentar alguma coisa com vocês. Quiser ligar? Pode ligar, tá? Quiser ligar? Tenho. Sim, colocou sim. Espera aí, já vamos... Tá lá, né? Olha lá. Pessoal, uma pergunta importante a respeito do momento ideal para produzir o texto. Olha só, ao longo, né, desses anos aí de estudos, o que eu tenho sempre orientado os meus alunos é assim: a nossa mente, ela trabalha de uma maneira muito curiosa. Mesmo que você pense que você nem está lembrando daquele assunto, quando você tem uma coisa martelando lá, o seu cérebro, a sua mente, ela está em
processamento daquele assunto. Então, o que eu direciono os meus alunos a fazer? Primeira coisa, pegou a prova, vão lá ler qual é o tema da redação. Leu o tema da redação? Já sabe o que se trata? Vai fazer a prova. Lembrando do tempo, de organizar o tempo. Você tem que deixar, são quantas horas de prova? 3h30? 3h30? 4 horas. Eu acredito que um bom tempo para fazer uma redação, se você já estiver, é importante, inclusive, quando nós chegarmos nas atividades de produção do texto completo, você começar a marcar quanto tempo que você consegue fazer um texto passar limpo. Eu acho que você não pode gastar jamais mais de 1h30. É muito tempo, mais de 1h30 para o texto. Por quê? Porque você vai estar comprometendo o tempo de fazer as suas outras atividades. Então, eu tenho isso. Eu pego uma prova que tem produção do texto, a primeira coisa que eu faço é ler a temática e eu volto para fazer a prova. Enquanto eu estou fazendo a prova, minha mente, mesmo que eu não saiba, ela está buscando em todos os arquivos da minha memória coisas relacionadas àquilo, porque, ó, eu estou com uma lâmpadazinha amarela acesa aqui de atenção. No entanto, gente, tem pessoas que funcionam diferente. Eu só vou ter paz para fazer a minha prova se eu chegar e fizer a redação. Então, chegue e faça a redação. Meu marido mesmo foi fazer o concurso, ele falou, amor, se eu não fizer a redação primeiro, acho que eu não dou conta nem de fazer a prova, porque ele fica inseguro, né, para escrever. Então, eu já chego e já vou fazer a redação. Tudo bem, cronometrando o seu tempo, para você se lembrar quantas questões que são. 40 questões? Então, você tem que organizar o seu tempo para distribuir as 40 questões mais a redação. Então, 1h30, a mais do que 1h30 é tempo demais para a redação, certo? Então, você tem que se organizar da maneira que você sente que você funciona melhor. Se você acha que você funciona melhor chegando e fazendo a redação, faça isso. Você faz a redação, passa limpo e fica em paz. Se você acha que você, uma tática também, produzir o texto, deixa para passar limpo daqui um pouco, que aí tua mão já está cansada, sua letra começa a virar um garrancho. Dá uma respirada, deixa eu fazer as atividades, depois eu volto e passo a limpo. Também pode funcionar. Mas é importante, a gente cansa que a mão dói. Chega uma hora que parece que a sua mão parece que trava, que o negócio não vai. Sua letra começa a sair uma coisa, você não sabe nem de onde saiu aquilo. Então, às vezes, pode ser uma estratégia também, você chega, produz o texto. Produzir, tá aqui. Deixa eu ir lá fazer a prova, cronometrando o tempo, organizando o meu tempo. Quanto tempo que eu vou gastar para passar limpo? 15 minutos? 20 minutos? Eu volto lá, passo minha prova limpa, eu já descansei um pouquinho minha mão, mas o meu texto está pronto. Então, é importante... acho que estou sem mexer, né, por isso. É importante, tá, é importante saber o quê? Que eu preciso pensar como eu funciono melhor. Né? Porque às vezes eu falo uma coisa que eu acho que funciona bem para mim, mas para você não vai funcionar muito bem. Você vai ler a temática e vai ficar com a cabeça fervendo, não vai conseguir se concentrar na prova. Então, o importante é o quê? Você tentar encontrar, ó, uma dica. Lá na sua casa, momento de folga, que você tirou para estudar, não de folga, a gente não tem momento de folga, né? Não existe momento de folga na nossa vida, tanto que nós estamos aqui. Mas, os momentos que você tirou para estudar, realize provas da Selecom. Selecom, tá o nome aí na nossa apostila, mais lá no final. É a banca que está organizando a prova de vocês. Entra lá, concurso público Selecom. Provas do concurso público da Selecom. Para professores, por exemplo. E aí você faça as provas, vá fazendo provas. É bom fazer prova. É bem bom fazer prova dos concursos. Concurso de Lucas, concurso de São José do Rio Claro, concurso de Cuiabá, faça as provas para você ter mais ou menos noção de quanto tempo você gasta para fazer uma prova, né, com a quantidade de questões iguais à do concurso que vai ter aqui, e aí a hora que você começar a produzir os textos, quanto tempo que eu vou gastar para produzir um texto? Tendo essas técnicas que eu tenho. Porque se você não tem a técnica, você pode ficar até meia hora para conseguir começar. Não conseguiu nem sair do lugar. Como que é teu nome? Como? Tânia, a Tânia estava me dizendo ali, na hora do intervalo, que ela guardou, ela gravou algumas palavrinhas, algumas expressões, e que isso ajudou ela demais a desenrolar o texto na prova de Lucas. E isso realmente são
Não são receitas infalíveis, mas são estratégias que todo bom concurseiro aprende. Lembra que eu disse para vocês ontem, eu tenho uma aluna, gente, ela pega a folha dela, né, cheia de linhas, aí você já vê certinho. Ela conta 1, 2, 3, põe 1, 2, 3, põe outro. Aí eu vi aquele monte, falei, gente, o que é isso? Professora, são todos os operadores argumentativos que eu vou usar, para eu não esquecer nenhum. No Enem precisa ter pelo menos uns 5, 6, eles já estão todos aqui, eu não vou esquecer de nenhum. Então, isso é uma estratégia. Você já saber, mais ou menos, grava, né, mais ou menos umas expressões que você pode usar, isso vai ajudar muito. Quando nós chegarmos no desenvolvimento, eu vou entregar para vocês uma folha, e essa folha vai ter um monte de operadores argumentativos que vocês podem usar. Isso aí, vocês vão fazer a produção, pega a colinha lá e vamos usando. Saia um pouquinho do mas, todo mundo usa o mas o tempo todo, né? Mais, pois, por quê? Mais, pois, por quê? Vamos ser mais criativos. O entretanto, o porém, o todavia, uma vez que, por essa razão, por esse motivo, de acordo com, segundo o, certo? Olha só, agora nós vamos produzir. Lembrando que, vamos pensar nas seguintes perguntas. O que você acha? Por que você acha? O que causa o problema? Qual é a consequência do problema para a sociedade? Vocês podem pensar em tudo isso para começar a falar desses assuntos. Primeiro assunto, desafios da educação no Brasil do século XXI. Segundo, sedentarismo, o grande mal do século? 3, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. 4, o histórico desafio de valorizar o professor. Vamos lá? Podem começar a fazer. Eu estou aqui, vou atendê-los conforme vocês forem me chamando, mas é muito importante a gente conseguir desenrolar isso aí. Olha só, eu deixei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Lembrando que 5 linhas é uma quantidade boa. A quantidade ideal são 7 linhas para a introdução, mas 5 linhas já deixa bem claro o que vocês querem dizer aí, certo? 5 linhas. Não, nós vamos fazer exercício de todas. Vamos fazer todos, é exercício mesmo, certo? Exercício mesmo. E aí, depois, eu quero levar as atividades de vocês para eu corrigir, para a gente ir direcionando qual é o melhor caminho para vocês escreverem. Pessoal, nesse momento, como o nosso colega lhe perguntou, eu posso colar? Não só pode, como deve. É muito importante nesse momento você colar. Se vocês quiserem, eu volto à tela daqueles inícios de frase. Sim. Se perdeu, mas não se perdeu em qualquer lugar, não, né? A pessoa se perde nos Estados Unidos. Pior é que nós estamos tem 2 páginas, né, ó. Tem 2 páginas. Tem essa e tem a segunda, que é essa aqui. Aí, se vocês quiserem tirar foto das duas, né? Ou uma pessoa tira foto e bota lá. Já tem os slides? Perfeito. Pega o celular aí, vão lá. Senta junto com as colegas ali. Vira, só vira. Ou aqui, ó, vem para. Realmente, para sair, você está numa situação. Está numa situação. Gente, no seu, os outros abriram? Não. Tira foto, então. Eu abro essa
Pode, né, a lápis é a melhor, né? Estou postando nossa fotinha aqui. Ó, eu coloquei a legenda assim para nossa foto. Depois vão dizer que foi sorte. Você viu só a Tânia, mas é sortuda, né? Passou no concurso, né? Não é assim? Não, eu tô brincando, falando assim, fica aqui até 10 horas da noite estudando, né? Aí o colega fala lá, olha, mas essa daí tem sorte, hein? Passou no concurso. Estudar até 10 horas não quer, né? Aham, domingo, já profetizei. Vamos lá, vou aprender o nome dos meus alunos, fazer chamada, igual eu faço na sala. Gente, eu chamo o Rafael de Wagner, eu chamo o Danilo de Gustavo, eu chamo o Pedro de João, aí o outro é o Pedro, ele fica bravo porque ele não gosta do João. Tá doida, professora? Eu não sou o Pedro. Olha, Deus é mais na minha vida, né? Quem é o professor? Quem nunca? E vira chacota na sala, que eles adoram, eles acham que a gente é, nossa, eles acham um. Hoje eu falei, qual o motivo de vocês acharem tanta graça quando eu troco o nome, gente? Pode, meu amor, pode sim. Pode apelar para o Santos. Estou aqui postando nós. Podemos não. Ah, informação importante aqui. Lembrem-se, primeira pessoa, nem pensar. Podemos, queremos, né? Acreditamos, devemos. Você troca? A sociedade deve, né? As pessoas devem, o cidadão deve, alguma coisa nesse sentido. Terceira pessoa. Ah, como?
Não. Nesse sentido, é quando você já está dizendo alguma coisa. O sedentarismo tem crescido assustadoramente na sociedade brasileira e provocado cada vez mais doenças. Nesse sentido, nunca, não. O nesse sentido dá a ideia de que algo já tá acontecendo. Fica evidente isso. Muito bem. Perfeito. Muito bem. Uhum, seria, claro, com certeza. Aham, com certeza. Tá indo no caminho, melhor caminho. Isso, perfeito. Até aí tá perfeito. Aham, diversos assuntos, vírgula, tais como, né? Tais como. E isso aí chama projeto de texto, isso que você está fazendo. E aí nós vamos falar sobre o projeto de texto também. Quando a gente faz uns pontinhos assim que a gente acha que poderia entrar ali, é um projetinho. Você já está projetando o que é que você pode encaixar ali. Muito bom. Nós temos algumas correções a fazer em relação à língua, mas a introdução está perfeita. É isso aqui. Isso aqui, qualquer um que pegasse isso aqui, conseguiria desenvolver um texto. Se ele já tivesse, né, as técnicas, ele desenvolveria um texto. Sabe o que, que a gente tem que pensar assim, ó? Se alguém pegar essa introdução minha, ele conseguiria desenrolar e fazer um texto? Né? Ele pegou ali porque, ó, mostrou o assunto. Dessa, nós não vamos desenrolar, e deixa ele enrolado ainda. Nós não vamos desenrolar, não, deixa ele enrolado. Desenrola, bate. Nós não vamos enrolar, desenrolar ainda, não. Hum. Vamos pegar o povo todo. Não, não dá. É, falta espaço aqui, né? Depois, quando a sala não estava dividida, ainda dava. Uhum. Precisando, me chama que eu tô chegando aí. Tô aqui fazendo umas. Ah, eu quero, meu querido. Tô indo. Oi, vamos ver. Muito. Hã? Acho que não. Acho que ele desligou lá. Nem sei. Eu tô falando aqui com o povo. Acho que não. Ai, não posso tirar isso, não. Fico descabelada. Acho que vocês não estão entendendo. Esse trem. Quando eu cheguei aqui, onde o povo me fala que ia me filmar, eu falei, não, gente, quando eu penso que eu já fiz de tudo, agora eu vou virar até atriz. Oi, já tô indo, tá? Deixa eu só direcionar a perdida, que tem uma perdida. Ela tá dizendo que ela tá perdida, vamos ver se eu ajudo ela. Muitos têm discutido a respeito da educação no Brasil. Tá. Muitos têm discutido a respeito da educação no Brasil. Faz assim, pra você não repetir isso aqui, você coloca assim, ó, nos tempos atuais.
atuais. Ó, que é no século XXI, nos termos atuais. Aí você coloca, o que tem se discutido? Muitos têm discutido a respeito da educação no Brasil nos tempos atuais. Dificuldade de aprendizagem, falta de profissionais, má remuneração, tá? Escolas em situação precária, são algumas coisas que têm sido discutidas, tá? Tá tão perdida quanto você achou, não. Aquela ali tá mais perdida que ela tá nos Estados Unidos. Eu falei, mas a bonita se perde lá nos Estados Unidos, né? Ela não quis se perder aqui, não. Sim. Uhum. Vamos ver. Nesse caso, na última fala. Sabemos, não. Nós sabemos. Primeira pessoa. Ah? Qual? Contudo, vamos ver. Esse aqui, nesse caso aqui, é junto, tá? Nesse caso aqui é junto, que é um operador argumentativo. Portanto, contudo, entretanto, todavia. Ó, primeira pessoa, não. Então, sabemos, nós sabemos. Você está colocando você na discussão, não pode. Então, pode começar assim, ó. Muito se discute a importância da educação na vida de todo cidadão. Tá? Vamos lá. Pode. Uhum. Sabe o que eu falei para elas, no lugar de usar a parte do tema? Por exemplo, desafio da educação no século XXI. Século XXI pode ser nos dias atuais, tá? Você usou, mas não usou, né? Não, você está copiando direitinho o tema. Não copia, coloca assim, ó. Pensa em outra pergunta, do tipo... o sedentarismo pode ser, ou poderia ser assim, ó, o sedentarismo pode mesmo ser considerado o mal do século? Também seria. Você usa, mas não usa, sabe? Aquela coisa meio disfarçada. Como o sedentarismo tem se tornado o mal do século? Ou por que o sedentarismo tem se tornado o mal do século? Eu coloquei aqui, ó. Não colocou, não. Quem debate? Ele, ela, tá? Não tá, não, tá certinho, não. E esse o quezinho aqui separadinho, tá? O para um lado, o que para o outro. Quem me chamou aqui? Peraí, deixa eu atender aqui que eu já vou. Tá, deixa eu ir lá que eu já vou aí. Vamos ver. Muito se discute sobre os desafios do nosso país. O que você fez aqui? Você misturou um pouquinho da introdução com um pouquinho de desenvolvimento. Você já começou a desenvolver o problema, tá? Quando você fala assim, ó, que acredite-se que as políticas públicas devem ser voltadas à valorização, você já está no desenvolvimento. Então, ó, muito se discute sobre os desafios da educação em nosso país. Não, pode deixar o E ao refletir acerca do que leva nessa problemática, não precisa colocar isso, tá? Porque é que você já colocou, se discute. Não, aí, peraí, vamos resolver isso aqui. Ó. Muito se discute sobre os desafios da educação em nosso país e ao refletir acerca do que leva essa problemática, não somente entre os educadores, mas entre toda a sociedade civil, leva-se a acreditar que as políticas públicas devem ser voltadas à valorização, não somente dos profissionais, mas dos espaços que acolhem essa comunidade. Pronto, está feito. Se eu pegasse essa introdução sua, como que eu ia desenrolar essa introdução? Eu ia começar a falar como que deve ser feita essa valorização, né? Eu ia começar nesse ponto, e depois depois que eu fizesse um parágrafo falando dessa valorização profissional, eu ia falar do espaço que as escolas precisam, né? Eu já ia o meu desenvolvimento já ia estar aí em cima desses dois pontos e já desenrolava. Tem problema, fica tranquilo.
Esse aqui não nem precisava da filha. Não, desafios da educação, escreve assim, olha. Passa, porque daí eu corrijo, tá? Eu tinha posto desafios. Você já pôs, perdão. Não, não pode. Muito sendo discutido nos dias desafios da educação. Então, deixa aqui, desafios da educação. No entanto, que a sociedade brasileira pode fazer para explorar. São inúmeros. Não, falta recursos? Falta, sim, com certeza. Então, vamos deixar mais objetivo. Ó. O que a sociedade, juntamente as autoridades, pode fazer, no lugar de pôr autoridades, coloca governantes, tá? Isso, governantes. Muito bem. Governantes podem, né, que são dois, fazer para superar esses desafios. Aí, aqui no colocar aqui são inúmeros, né, que já está meio assim, você coloca assim, ó, desses desafios, tais como as estruturas, a estrutura das escolas, a valorização do profissional, não, a estrutura das escolas, a valorização e o investimento em profissionais, tá? Ou em qualificação para os profissionais. Não está tá no rumo, só falta de um pouco mais de organização das ideias. Deixa eu só ir aqui, eu já venho aqui, tá? Vamos ver. Grande parte da população você podia já começar assim, ó. Pode colocar assim, ó. A decadência na educação do Brasil, há tempos, a decadência da educação no Brasil está evidente há tempos, vírgula, principalmente após, tá, no lugar de colocar depois, após a pandemia do Covid-19. Então, ó, a decadência da educação no Brasil está evidente há tempos, principalmente após a pandemia do Covid-19. Muitas crianças, adolescentes e jovens foram prejudicados. Aí aqui, ó, nesse pontinho que você começou, muitas crianças, precisa de um conectivo. Aí você coloca assim, ó, nesse contexto, muitas crianças, adolescentes e jovens têm sido, que não é passado, ainda está acontecendo, né? Têm sido prejudicados devido grande parte, não ter acesso. Aqui você vai misturar uma coisa. Não, até o Covid está legal. Muitas crianças, jovens e adolescentes têm sido prejudicados. Não mistura a tecnologia aqui. Nesse contexto, muitas crianças, adolescentes e jovens têm sido prejudicados, pois falta recursos, infraestrutura nas escolas, professores qualificados e oportunidades para que todos estejam na escola, para que todos frequentem, façam parte, né, que estejam ali. Porque, infelizmente, é uma realidade. Ainda tem um monte de aluno fora da escola, né? Conseguiu compreender? Tá. Já estou indo aí desse lado, tá? Aonde você se perdeu, Fia? Aonde você se perdeu? Tá bonita, tá com a tradução prontinha, tá perdida. Tá perfeita. Tá certinho, não se perdeu, não. Está achadíssima. Você tá mais achada do que nunca.
O povo gostou do muito se tem discutido, hein, gente? Tem outros aí, mas o muito se tem discutido tá o mais bambambam. Gente, tinha cola. Olha, ó, depois desse aqui, muito se tem discutido a respeito ou sobre os desafios da educação no Brasil nos tempos atuais. Mas a cada ano que passa, se torna mais difícil com a desigualdade social, falta de estrutura na educação escolar. Aí, aqui, ó, muito se tem discutido sobre ou a respeito dos desafios da educação no Brasil, vírgula, que a cada ano torna-se mais, acho que não mais difícil, que a cada ano se torna mais decadente, mais ineficaz, mais ou menos acho que mais ineficaz ficaria boa. Aí você coloca aqui, ó, questões como a desigualdade social, a falta de estrutura familiar, a evasão escolar contribuem para essa decadência, certo? Neste contexto, a escola fica com toda a responsabilidade e a sociedade não contribui da forma que deveria. Ponto. E aí você já deixa lançado ali para começar o desenvolvimento. Conseguiu pegar? Eu posso colocar a desvalorização? Pode, com certeza. Deixa eu ajudar minhas colegas aqui, já vou ali na frente. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Não, vocês estão achando que vocês estão perdidos. Perdido estou eu no meio de vocês. Muito se debate nos dias atuais sobre a falta de estrutura, das escolas, sobre a falta de estrutura das escolas, a falta de professores, e o descaso com o salário destes profissionais. Tá? Ficou claro? Muito se debate nos dias atuais sobre a falta de estrutura das escolas, a falta de professores e o descaso com o salário desses profissionais. O Estado, não, tudo bem, o Estado e o município sempre... De todo ano, então, vamos ver. O Estado, então, a gente não pode falar que ele está dando apoio, porque aqui nós já criticamos, tá? Então, ó, o Estado e o município deveriam dar mais apoio à educação, tá? Oportunizar mais qualificação para os professores. O que mais? E atuar de maneira mais eficaz os projetos sociais de, por exemplo, assim, vamos colocar os projetos sociais de... Aqui ficaria interessante você falar alguma coisa da família na escola, entendeu? Porque aqui você falou do governo, do governo municipal e estadual, né? Deveria dar mais apoio à formação de professores e investir em mais projetos sociais que envolvesse a família e a sociedade no ambiente escolar. Tá? Seria um bom caminho. Tá ótimo. A hora que você for fazer o desenvolvimento, sim.
Sim, é isso aqui que você vai fazer. A hora que você chega lá embaixo, o que você vai fazer? Primeiro parágrafo você vai falar da questão tecnológica e no segundo parágrafo você vai falar da questão dos alunos. D1 e D2. É isso aí. É o D1 e D2 aqui dela também tá perfeitinho já. Pessoal, só uma coisa que eu quero ver se vocês perceberam. Pode usar, não tem problema nenhum. Só o ponto e vírgula que é melhor não usar, tá? Segundo Drauzio, o sedentarismo tem sido mal do século. Muitos males à saúde. O que mais está matando é o coração. O que mais está matando é o coração. As pessoas estão vivendo no futuro, na ansiedade. As pessoas estão vivendo no futuro e a ansiedade tem se destacado. Ficaria melhor, tá? Familiares. Muito se tem discutido com investimento, muito se tem investido, né? Muito se tem investido em programas familiares para aumentar a qualidade de vida. No entanto, aí se conclui da ideia, tá? Bom. Já vem, vamos reescrever lá. Vamos usar a sua ideia. Então, vamos lá. Oi? Não tem problema. Vai lá. Comenta-se com frequência sobre os desafios. Comenta-se com frequência sobre os desafios. Comenta-se com frequência sobre os desafios, tá? Sobre os desafios enfrentados pela educação nos dias atuais. Ponto. Aí vamos lá, vamos para as problemáticas. O que se percebe na sociedade, falta de professores qualificados, vírgula. Melhores qualidades na estrutura das escolas, melhor, né? Melhores, não vai ficar bom, espera aí. Falta de professores qualificados. Risca aí, se coloca assim, ó, escolas mais estruturadas. Escolas mais estruturadas e estudantes mais interessados e disciplinados. Tá vendo? Aí, o que você ia fazer? Você já ia desenrolar esse negócio aí, no seu desenvolvimento, falando dessas questões, tá? Deixa eu te ajudar aqui. Tá, vamos ver. Esse aqui tá melhor que o de cima, tá? Esse aqui tá bem bom. Tá. Tá. Esse aqui só comentei agora com a Fernanda. Eu vou passar ali, que faz hora que ela me chamou e já vou aí. Cogita-se com muita frequência mortes de mulheres. Cogita-se com muita frequência morte de mulheres vitimadas, em sua maioria, por violência doméstica. Tá? Vitimadas, em sua maioria, é uma palavra ótima, tá indo no caminho. Deixa eu ajudar ela aqui, que ela me chamou faz horas.
Vamos lá. Ao fazer uma análise da sociedade, pode-se afirmar que os índices de violência contra a mulher têm aumentado assustadoramente. Falta de recursos e estratégia para que a mulher se mantenha protegida é uma fragilidade do Estado brasileiro. Ser discutida de perfeito, perfeito. Porque a hora que você for fazer o desenvolvimento, você precisa de 2 pontos. O que você vai falar? Você vai falar você falou um negócio bom aqui, fragilidade. Você vai falar dessa frase de fragilidade, que o governo faz o quê? Ele oferece a proteção, mas é um sistema frágil, porque mesmo com a proteção, a maioria das mulheres são vítimas de feminicídio, tá? E aí você vai falar da falta de oportunidade delas no mercado de trabalho e da valorização. Outro ponto, pode, perfeito, perfeito. Isso mesmo, está no caminho certíssimo. Olha, eu é por causa do... E nem verdade, ninguém tinha pensado em pedir. Hã? Tem, mas não tem muitas, tá? Tem, tá. Tá, não consegue. O ideal são 7. É o ideal. Que aí você faz 7 linhas, aí você faz um desenvolvimento com mais 5 cada uma, vai dar 17, e aí você faz mais uma conclusão com 5, que já passa das 20. Não tá assim, tá bom, eu coloquei 7 linhas porque é o ideal, mas a 5 já, deixa eu só ajudar aí. É ideal que tenha 2 parágrafos, tá? Um parágrafo só é pouco desenvolvimento, sabe por quê? Porque pra você dar conta de 20 linhas fazendo um parágrafo só, fica muito puxado, que aí você vai ter que fazer um período muito grande. Então, para evitar um período grande, você apresenta 2 pontos e desenvolve os 2 pontos. É uma estratégia para você conseguir escrever. Porque senão você vai fazer um parágrafo... Vai dar, sim. Aham, então vamos ver. Nossa, ótimo essa primeira aqui. Muito bom, muito bom. Você já está meio, não, porque você estava fazendo TCC, então você já está... Isso. Uhum. Isso, muito bem, o caminho é esse. E esses pontinhos que você fez aqui, isso aqui é discutível, gradativamente. Aí você pode fazer o quê? Gradativamente. É discutível que a violência contra a mulher vem aumentando gradativamente. Isso, medida protetiva. Os números, aí você pode colocar aqui, ó, os números indicam que mesmo com a medida protetiva, as mulheres ainda acabam sendo vítimas dos perseguidores, ou, né, não sei como a gente vai colocar isso aí, tá? Os números indicam que, os agressores, os números indicam que mesmo tendo a segurança, né, o que deveria ser a segurança da medida protetiva, as mulheres acabam sendo vítimas ainda dos agressores. Vamos ver. Antes de tudo, a educação no Brasil apresenta desafios de várias ordens. Uhum. Isso. Uhum. Na verdade, gente, é tão técnico, vocês vão ver depois, é muito técnico isso aí. É muito técnico. Você já vai pensando, certo? Sua cabeça já vira, ó, eu falo, aí eu apresento 2 pontos, por quê? Gente, ó, só para vocês verem como que o negócio é técnico, quando você faz a introdução e você já coloca 2 pontos, tá? Você já sabe o que você vai escrever no desenvolvimento. Você vai desenrolar os 2 pontos que você colocou lá na introdução. Se você colocou que o problema da defasagem na educação é falta de estrutura, de qualificação profissional e de investimento nos salários, você já vai falar disso no desenvolvimento.
Não, faz dois em um, você envolve a qualificação e o salário, né? Em um só. Uhum. Sim, não precisa. Aí na hora, você junta dois que sejam afins e já divide um só. Isso. Claro. Muito bem. Isso aí. Tá no caminho. Tá no caminho. Deixa eu socorrer umas meninas. Esse aqui, que não me chamou, né? Esse aluno aqui que é muito disciplinado, ele me chamou nem uma vez. Só agora. Na hora do concurso, você vai estar querendo matar a sua dupla. Vai envenenar a sua dupla. Fazer igual uma aluna nossa aqui do Exponencial. Ela ficou, gente, por acho que 8 décimos, 4 décimos, para entrar em medicina. Aí ela viu na lista, acho que o nome do rapaz era Diego. Ela falava assim, ela brincava, gente, onde será que mora? Será que esse Diego não pode sofrer nenhum acidente nos últimos dias? Onde será que esse Diego mora? Né? Por que ruas que ele passa, esse Diego? Acho que, se eu não me engano, acho que foi 8 ou 4 décimos. Medicina na Unemate. Uhum. Unemate, não, acho que foi em Sinop. Claro. Gente, vocês estão aí. Vocês estão perguntando se é possível entender. Vocês não imaginam as letras que eu vejo. O menino fala, professor, eu não estou entendendo nada. Vê aí, você entende. Olha. Ó, eu mesmo me corrigi. Vamos ver. É comum ouvir, não vamos colocar em rodas, não, ouvir discussões acerca dos problemas enfrentados por professores e direção sobre o uso de celulares e falta de interesse dos alunos. Aí vamos mudar isso aqui, porque nós já colocamos lá em cima. É comum ouvir discussões acerca dos problemas enfrentados por professores e direção sobre o uso de celulares e falta de interesse dos alunos. No entanto... Se ultrapassar, professor. Não tem problema. Não tem problema. Sim, não tem problema. No entanto, é necessário a implantação, é necessário se você falou dos problemas enfrentados por questão de celulares, falta de interesse dos alunos, é necessário que haja novas formas, de repente, de tentar enfrentar esses problemas, ou que haja um novo olhar sobre a educação para tentar sanar esses problemas, entendeu? Vamos ver. Isso. Já que você usou aqui, mais, aqui você não vai usar mais. Seriedades trazendo medidas mais eficazes de proteção às vítimas, tá? Vamos ver. É inegável que os profissionais da educação são mal, não tem plural, tá? São mal remunerados, uma vez que isso... É inegável que os profissionais da educação são mal remunerados. Uma vez que não tá, esse aqui não tá legal aqui. É inegável que os profissionais da educação são mal remunerados. E isso fica evidente que isso desestimula o profissional. A respeito disso, a esse respeito, tá bom, governantes devem criar políticas de incentivo para que haja novos educadores, política de incentivo para que haja mais
educadores dispostos a trabalhar, tá? Né, no cargo, a trabalhar e assegurar uma educação de qualidade. Muito bem. Deixa eu socorrer o povo ali. Não, não tá, não. Gente, vocês estão muito achadinhos. Vocês estão achando que vocês estão perdidinhos? Vocês não estão perdidinhos, não. Vocês estão bem achadinhos. Alguns detalhes a gente vai arrumando com, né, com o caminhar das coisas. Mas o que é bem importante a gente já gravar? Se a gente já gravar essa estruturinha, vocês vão ver que é mais fácil, entre aspas, do que parece. Porque se lá no início eu já apresento problemas ou questões que eu vou discutir no meio, eu não preciso sofrer para saber o que eu vou escrever no meio. Modelo, é isso que vocês... Sim, isso vai ser um modelo, com certeza. Tem que passar, eu faço questão, vocês podem ficar tranquilos, dentro do nosso tempo doido aí, a gente vai... você me pediu e eu não trouxe. Quem mais pediu uma? Gente, eu não tenho muitas, mas tem mais alguém que quer uma folha? Não? Tá, eu já vou olhar. Espera aí que eu tô com uma na mão, já volta aí. Deixa eu só devolver. Se alguém quiser mais alguma folha, tem aqui. Vamos lá. Se você quiser que eu corrija, eu fico com ela, tá? Gente, vocês não imaginam que isso daqui já pode ser o ponto de partida para a segunda parte que nós vamos estudar, que é o desenvolvimento. Se eu já conseguir, na minha introdução, determinar esses pontinhos, eu já tenho um ponto de partida para trabalhar o desenvolvimento. Indiscutível que esses desafios... isso aqui não é legal a gente fazer essas afirmações, tá? Então, vamos ver. Principalmente com... vamos ver. Sim. Vem enfrentando, principalmente com a indisciplina dos alunos. É indiscutível que esses desafios... precisam ser enfrentados, você não colocou enfrentados não, né, ainda, precisam ser enfrentados e com a ajuda da família, os resultados podem ser muito satisfatórios. Tá? Para a gente não falar assim que, né, a família, essas coisas assim não são legais, tá? Vamos ver. As consequências. Não pode. As palavras... deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não devem ou não podem, né, copiar o tema do jeitinho que ele está. Mas as palavras que compõem o tema, elas devem ser usadas, tá? Elas devem ser usadas, é importante vocês... Você só não deve copiar do jeitinho que está lá, mas as palavras você pode usar em qualquer parte do seu texto, por exemplo, século XXI, desafio da educação, educação no Brasil, educação, sedentarismo, mal do século, não pode usar do jeitinho que está, colocar a frase do jeitinho que está lá, não é interessante, mas as palavras, elas podem ser usadas. As consequências do sedentarismo têm levado as pessoas a procurarem tratamento em clínicas particulares de cirurgia plástica. Tem levado muitas pessoas, tá? Muitas pessoas a procurarem tratamentos, se colocar em clínicas particulares, tratamentos médicos, vou colocar aqui, tratamentos médicos e cirurgias plásticas.
Cirurgias plásticas. Neste contexto, a rotina intensa e o consumo de alimentos industrializados contribui significativamente para que o problema seja cada vez maior. Aqui eu ia pôr, mas Hum. na facilidade Uhum. com a De- sim, aham. Então, ó, tá pedindo, tá, cirurgias plásticas. Nesse contexto, a rotina intensa, vírgula, o consumo de alimentos industrializados e as facilidades para a o que é compra, obtenção, as facilidades de acesso a comidas prontas, não é isso que você quer dizer? Uhum. Sim, a comidas prontas por meio de aplicativos, intensificam o problema. O problema e torna-se o grande mal do século, tá? E tem se tornado o grande mal do século. Vai ver aqui. Ó, claro que pode, porque depois você já responde essa pergunta lá, no final. Já vou. Hã? Aham. Tá joia. Uhum. Tem, para eu poder devolver para você depois. Tá. Hábitos monótonos e repetitivos dos humanos. Da Hansen. Muito se discute sobre o sedentarismo, sobretudo considerando os hábitos monótonos e, vamos colocar assim, deixa eu achar aqui, muito se discute sobre o sedentarismo, sobretudo considerando os hábitos monótonos e as facilidades de, as facilidades, peraí, não. Muito se discute sobre o sedentarismo, sobretudo considerando os hábitos monótonos e a facilidade de adquirir. Não, eu acho que não coloca aqui não, porque, na verdade, não são os equipamentos, o problema é a facilidade para adquirir o alimento. Então, ó, muito se discute sobre o sedentarismo, sobretudo considerando os hábitos monótonos e a facilidades em adquirir, não é, em adquirir ou em muito se discute sobre isso, sobretudo considerando os hábitos monótonos e as facilidades para a aquisição, de produtos industrializados, comidas prontas e as facilidades para aquisição de produtos industrializados, comidas prontas e consumo de alimentos. Sim. Tá. Para a questão de produtos, consumo de alimentos. Sim, então, peraí. Com poucas
Sabe o que seria interessante, então, você falar assim, ó, aqui você está falando do sedentarismo, né? Muito se discute sobre o sedentarismo, sobretudo considerando os hábitos monótonos proporcionados pela tecnologia, que muitas vezes contribui para que o cidadão não precise sair da sua zona de conforto para receber aquilo que ele precisa em casa. Entendeu? Tais como alimentos. O que você quer dizer é o seguinte, eu entendi a sua ideia, que o que está acontecendo? As pessoas precisam nem se deslocar, ficam paradas em casa e recebem tudo lá, não é isso? É essa a ideia, então, que você poderia dizer. Que muito se discute sobre o sedentarismo, sobretudo a partir do desenvolvimento tecnológico, que proporciona facilidades para que o cidadão receba tudo no conforto do seu lar e não tenha que se deslocar até os lugares em que ele necessita. Essa é a ideia que você quer, não é? A pessoa ficou tão acomodada que ela está lá e ela recebe tudo lá e a coisa... Não, não é por tudo, é porque a gente não precisa nem... Sim, leva até... Aí você vai colocar, então você faz assim, ó. Fala que o sedentarismo, considerando os hábitos monótonos, oferecidos pelo aumento da tecnologia, que permite que o cidadão receba as coisas na sua própria casa e não tenha que sair do conforto do seu lar para ir em busca daquilo que ele deseja. Os exemplos são o quê? Os deliveries que entregam os diferentes produtos na porta da sua casa, certo? Tá, peraí. Amém. Quem mais? Quem mais? Sim. Vamos ver. Ó, aqui você vai ter que tomar um cuidadinho pelo seguinte, você colocou muito perto alimentação e alimentação, né? Eles acabando com a sensibilização. Então, só isso, ó, causadas pela má alimentação, falta de tempo para o preparo de alimentos adequados, a gente vai fazendo essas estratégias também de trocando, tá? É isso. Aqui, só essa que precisa, né, parece que ela precisa de um fechamento, ó. Ah, não, mas está muito dentro do... Aqui, aqui, aqui. Aqui vocês me chamaram, meninas? Não? Mas é assim mesmo, primeira vez que nós estamos, né, produzindo, é difícil mesmo. Deixa eu só passar aqui para atender minha colega ali. Vamos ver. Aham, tá, então vamos ver. Tá, muito se tem discutido sobre os desafios na educação, enquanto fala-se principalmente da desvalorização das coisas importantes devem ser levadas. Bom, então vamos falar assim, além, se tem discutido sobre os desafios da educação. Tá. Muito se tem discutido sobre os desafios na educação, vírgula, principalmente da desvalorização profissional. No entanto, vários fatores importantes devem ser levados em consideração, tais como planos de carreira, qualificação para o trabalho, qualificação para o trabalho. Ah, tá, qualificação para trabalhar. Ah, entendi. Não, tá, então pode deixar. Sim, tais como planos de carreira, qualificação para que o profissional
o profissional seja capaz de utilizar a tecnologia, seja capaz de utilizar a tecnologia. Então, vamos ver. Muito se tem discutido sobre os desafios na educação, principalmente da desvalorização profissional. No entanto, vários fatores importantes devem ser levados em consideração, tais como os planos de carreira e a qualificação para o trabalho com a tecnologia. É só o trabalho com a tecnologia. Vamos deixar isso aqui que está claro já. Não precisa disso aqui, não. O trabalho com a tecnologia. Ponto, né? Para isso, é necessário que haja investimento. Nós já usamos investimento lá, você não usou. Investimento, tá? Investimento. Investimento. E isso, investimento em remuneração e em cursos e incentivos para melhores condições de trabalho. Só Deus para entender o que eu escrevi, né? Foi? Muito se discute a importância da atividade física e de bons hábitos alimentares para manter a saúde em dia. Com os avanços da tecnologia no mundo, se tornou possível realizar inúmeras atividades sem sair do lugar, utilizando apenas o celular, igual a ideia da colega lá atrás. Pode-se mesmo trabalhar sem sair do lugar? Aqui, ó, essa aqui está em repetitivo, tá? Porque você falou apenas sair do lugar e sair do lugar, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Utilizando apenas o celular. Até mesmo o trabalho pode ser realizado sem sair, pode ser realizado do conforto da casa. Então, quais estratégias deveriam ser usadas para que o cidadão se conscientize da necessidade de praticar atividades físicas e evitar o sedentarismo? Aí seria uma pergunta completa. Vamos lá. Vamos ver. Quando se discute o desafio de valorizar o professor, muitas são as responsabilidades dos governantes, não dos políticos, tá? Esse logo não cabe aqui, esse logo só vai caber na última parte, tá? Esse logo não cabe aqui. Quando se discute o grande... Pessoal, se vocês não conseguirem fazer aqui, vão fazendo, quiserem levar para casa para continuar fazendo, sem problemas. Mas é bem importante, se vocês quiserem, é claro, que eu corrija. Porque daí eu posso dar um norte para vocês. Porque quando eu for corrigir, eu não vou corrigir só as questões da produção. Minha canetinha vermelha pira, né? Vocês não estão entendendo? Minha canetinha cor-de-rosa e lilás pira quando pega um texto. Eu vou corrigir questões da língua, palavras que você poderia usar naquele lugar ou não. Então, eu vou levantar todos esses aspectos e vou discutir com vocês depois. O que pode ser, né, vai ser na verdade, uma aula que eu já vou utilizar todas essas questões para a gente melhorando as questões da escrita. Na verdade, é assim, ó. Os dois temas, eles podem apresentar as mesmas coisas, tá? Porque o desafio da educação no Brasil passa pela valorização do professor, né? Tá? Fico,
Quando se debate sobre os desafios para a brasileira com o passar dos anos, os mesmos procuram incentivo para sua aplicação, apoio tecnológico e são adequados. Em consequência disso, é necessário que apliquem investimentos em investimentos tá. Em treinamentos, planos de cargos e salários para maior incentivo para professor e consulente na educação. Parece que você já usou incentivo aqui em cima. Ó, tomar cuidado, que já tem incentivo aqui e já tem incentivo aqui. Tá? E é um parágrafo muito pequeno para ter duas palavras repetidas, tá? Muda aí. Mais. Oi. Por que, minha flor? Hã? Pergunta-se com frequência a respeito de muita violência. Em qual? Oi! Não, de jeito nenhum. Você já fez sua tarefa, aluno aplicado? Deixa aí para eu corrigir. Bota o seu nome, fazendo favor. Pode deixar aí que eu já pego, tá? Qual que você quer? Olha, que horas são? A gente não vai conseguir, né, partir mais de algo hoje, porque são muitas atitudes. Então, quem terminar, deixa a folhinha para eu corrigir, ou se precisar de uma folhinha para passar limpo, para eu poder, porque isso é um ponto de partida muito importante para a gente, tá? Faz muita diferença eu corrigir para vocês essas atividades. Sim, pode sim. Se você quiser, pode ir. Não, não. Não, tem que trazer aqui. Aqui, Lá na escola eu fico louca, eu tenho 30 horas dentro da sala de aula. Não, aqui pode entregar na recepção. Pode entregar para a Emily na recepção. Deixa eu só olhar. A Tusa. Ó, esse grande mal, você ainda não citou qual é o mal. Grande parte da população sabe que no século XXI, esse grande mal tem cada vez mais aumentado. Qual é o mal que tem aumentado? Mas você não colocou isso aqui. Tá? Mas você tem que deixar isso claro aqui. Ficou claro. Pessoal, não precisem ficar preocupados que eu não vou expor ninguém. Eu vou preparar as aulas em cima daquilo que a gente está produzindo aqui, mas eu não vou expor ninguém. Fiquem tranquilos. Vou entregar para vocês. Quem me entregar, eu vou devolver corrigido, tá? Vou fazer. Pode entregar assim. Pode. A sua letra tá uma feia que dá para entender. Não, mas lá não tá. Então você poderia começar assim, ó. Grande parte da população vem sofrendo com o sedentarismo no Brasil. E há uma grande falta de profissionais especializados e preparados nessa área. Mas essa afirmação aqui, ela deveria ter um fundo. Da onde será que eu tenho essa ideia de que faltam profissionais? Da onde que eu tenho essa ideia? Quem foi? Da onde? Será que eu vi alguma reportagem que me mostrou que faltam profissionais? Porque, na verdade, acho que falta mais iniciativa das pessoas em procurar por esses profissionais. Entendeu? Tá? Aqui só falta concluir. Você pode colocar assim, ó. Agressões verbais e físicas, muitas vezes, tratando até da própria vida. Por essa razão, as medidas protetivas devem ser reformuladas para que a mulher sinta-se realmente segura e não sejam vítimas, e não continue sendo vítimas dos agressores. Tá? Por essa razão.
Um cantinho, coloca 12 cidadãos, que fica de um modo geral, tá? 12 cidadãos. A educação abre portas e oportunidades, melhores condições de vida da sociedade, contudo, grandes evasões escolar, organização de pessoas, seja os assuntos mais discutidos na atualidade. Diante disso, fica evidente a necessidade de investimento. Não falou investimento lá em cima, não, né? Investimento e reformulação. Mas não precisa colocar para ficar coisa demais. E reformulação de leis ligadas à educação. Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá muita linha. Mas pode deixar desse jeito, a gente vai dar jeito depois. Não, tem que retomar. Devem ser reformuladas para que a mulher se sinta mais segura. Aqui estava procurando, eu mudei para Isso, muito bem. Se alguém precisa de alguma folha, nós temos ainda folha disponível aqui.